eu enxergo as coisas, Bruno, meio como se fosse um algoritmo. Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, quem é o indivíduo? E segundo, qual é a ação? Do indivíduo, você olha a identidade e o propósito. Da ação, você olha a função e a recorrência. Tanto na alimentação quanto no exercício físico, o que você vê hoje mais comum são pessoas que apresentam dissociações entre a identidade, entre o propósito, entre a função e a recorrência. Eu vou te dar dois exemplos que são fáceis da gente observar e que são exemplos profissionais, né? Pessoas que elas são até, de certa forma, dicotômicas à medida que elas têm estruturas de vida completamente diferentes. Vou te falar da Gabi Garcia, que é uma tremenda lutadora, né? E que ela só não ganhou porque ela não competiu, né? E que durante uma fase do nosso acompanhamento, né? Eu cuido dela tem, sei lá, acho que mais de 10 anos, ela precisava perder um determinado peso. Porque o esporte exigia, porque a situação exigia. E ela sempre sentava comigo e brigava e falava assim, não, porque eu tô fazendo a dieta. Eu falei, Gabriele, você não tá fazendo a dieta, é óbvio que você não tá fazendo a dieta, né? Aí um dia ela falou assim pra mim, porque eu não aguento, eu chego domingo, eu quero fazer 1 quilo de macarrão e comer 1 quilo de macarrão. Eu falei assim, então vai chegar o dia, nesse domingo, que você vai sentar, assistir a TV, vendo uma menina que você podia vencer ela facilmente, mas você preferiu ficar comendo 1 quilo de macarrão. Porque é isso você agora. Esse é o teu propósito? A conversa foi muito mais longa, mas existem trechos que são particulares. Ela gravou essa conversa e ela fala para mim, Paulo, até hoje, às vezes eu pego essa conversa e eu escuto o que você me falou. De outro lado, tem um casal que eu cuido, que é o André e a Karina. A Karina, ela compete fitness. E ultimamente ela ganhou tudo Todos. que foi, né? Todos. Tudo Ela é que incrível, ela é foi. linda. E é uma pessoa, assim, no sentido de linda, de ser uma pessoa educada, Exato. de ser Ela uma é pessoa linda inteligente. inteira. E ela é extremamente capaz. E o André é um cara sensacional, mas ele não tá nem aí pro fitness. A Karina, ela simplesmente, ela dá o naço do sapato do André pra daí treinar, né? Ela faz de tudo. E assim, ela já ganhou tudo que ela tinha que ganhar. Mas ela convive com o André. E o que acontece? O que é a satisfação do André? O André, a satisfação dele é abrir um vinho e sentar e tomar uma taça com a mulher dele. E eu me coloco no lugar do André e da Karina à medida que eu tenho um propósito físico, mas eu não abdico de tomar uma taça de vinho com a minha mulher. Então, o que por exemplo, a Gabi precisou aprender e o que a Karina precisou aprender? A Gabi precisou aprender propósito. A Karina precisou aprender função. Então, em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos discutindo muito internamente e muito verdadeiramente quem nós somos, o que nós queremos, como faremos isso. E isso é importante porque isso dá razão ao quê? Aquilo que é a nossa vida. O que é a nossa vida? É a recorrência com que a gente faz isso. Quando a gente fala que o segredo do resultado e que a motivação ela vem da consistência, na verdade, a gente fala do grande entendimento que você tem de quem é você, o que você quer e como você vai atingir. E por isso Malu vai todo dia. Porque isso talvez, em consistência da algum Malu. determinado momento, tenha se tornado sua identidade. É. E o exercício para você, que ele é um exercício, extenuante, para outras pessoas seriam, para outras pessoas não seriam, mas para você ele está na medida exata. O que a gente olha quando vai tratar do que são formas Eu falando que físicas? treino bem, agora eu me toquei que o Muzi treina, lida com um monte de Comparado a mim, atleta, comparado a é, mim. A bem gente estava menos. numa Eu conversa. treino bem menos que eles. Não, mas comparado a mim, você Pensando aqui. treina a intensidade total. Malu, Pronto. antigamente, o que a gente falava? Train harder. Hoje a gente fala train smarter. Então importa não aquilo que você está fazendo, mas a razão pela qual você Sim, faz. E completamente. isso é importante você entender no quesito identidade, porque o exercício ele tem que refletir quem você é. E quem você quer ser também, né? Eu falo para os meus pacientes o seguinte: o que é melhor para você? Uma vida destinada para o teu físico ou um físico que serve para a tua vida? E é essa pergunta, quando eles sabem me responder, que a gente trabalha. O que é o lidar com o paciente numa situação muito específica de fitness, aquele que não vai competir? É trazer para ele um físico, primeiro, que ele goste, Sim. segundo, que ele sustente, e terceiro, que ao longo da vida faça bem para ele, porque aí a gente está falando de recorrência. Então a gente lida com detalhe,
né? Você estava falando para mim que você treina, para nós, que você treina superior num dia, aí num dia você treina inferior de um lado, aí um dia você treina inferior do outro. Mas por que você treina assim? Porque a minha personal divide. Ótimo. Então, a E gente ela é tinha- obediente e acredita no Não, profissional. porque eu quero. Muito bem. Na verdade, eu quero modelar o meu corpo. Eu sei que eu tenho que construir músculos agora. Eu tenho essa frase que eu falo, gente. Ir para musculação significa envelhecer com saúde, porque lá no Perfeito. futuro, quem vai levantar da privada sozinho vai ser quem construiu músculos agora e quem cuidou da saúde agora. Quando a gente é jovem, obviamente, nunca é tarde, né? Sempre dá. Mas, porque senão É um investimento. o pessoal com 40 anos ter já um começa. laço. "Ai, Mas meu Deus é do um céu", investimento, Sempre é. dá tempo. Então você me perdoa agora, porque eu vou ser levemente provocativo, que é uma coisa que eu faço nas minhas redes sociais. Tem 3 coisas que eu faço na minha rede social. Primeiro, eu tento humanizar sem incomodar. Porque não adianta eu ficar parecendo um super-homem. As pessoas vão olhar para mim não como alguma coisa que elas podem fazer. Elas vão olhar para mim como uma coisa que elas nunca conseguirão. E isso não é o objetivo de uma rede Sim. social. Mas tem Segundo. sido, né? Infelizmente. Segundo, né, provocar, mas sem ofender. Sim. Porque você precisa ser provocativo para tirar uma pessoa daquilo que é a zona Da de zona conforto. E terceiro, motivar, mas sem iludir. Porque quando você ilude uma pessoa falando que ela vai conseguir tudo de qualquer jeito, a primeira dificuldade que ela encontrar, ela vai se sentir derrotada. E não é porque você perdeu uma batalha, que você perdeu a guerra. Falando do nosso EB. Primeiro, de onde vem a beleza feminina? Como você reconhece aquilo que a gente chama de identidade visual do gênero? Aí se você perguntar a minha Eu beleza, quero ela saber, é totalmente... quero saber como você reconhece eu beleza não feminina. consigo, eu No não- geral, Quando você Não. olha uma mulher, primeira coisa que você Uma mulher identifica. atlética. Eu quero que você identifique uma mulher para mim. Identifique uma Como mulher. assim? Identificar o que é uma mulher. Identifica o que é uma mulher. Viu uma Quando você mulher. olha uma Como mulher, você sabe que ela é uma sabe mulher? que Você é uma viu a mulher? silhueta de uma mulher. Como você Não, sabe que é uma ela mulher. Tem, ela tem Eu dei lá... uma ajuda pra... Não, Qualquer você não coisa eu quer passo aqui dizer. por baixo da mesa. pra- Mulher, não é é um cartel. Você entendeu? Você junta duas Arianas, Você se juntar precisando, eu três, faço- isso que eu ia falar. entendeu? Não, Coisa não é um gente. cartel. As Arianas têm uma gangue internacional muito unida. é a GIA. Financiamento coletivo. A gente montou esse GIA. roteiro há 2 meses. É a Aquelas gangue- mentiras. É a Gangue não Internacional das aconteceu. Arianas. Então, na verdade, não existe esse negócio de maçonaria, Não. Illuminati. Existe um monte de Mas elas Ariana realmente se que fica reconhecem. escondida em algum lugar, assim, elas fazem reuniões secretas, né? E elas têm uma comunicação Wi-Fi, que nem, Mas eu, é nem isso. você A a gente Roberta tem percebe. antecedente criminal também? Né? Tem a Malu, não. Não que eu curiosidade, né? saiba. Isso é uma brincadeira com a nossa audiência, que o Bruno fala que eu fui presa. E o pessoal acredita. Inclusive, se botar Malu Perini, já foi, aí Mentira, aparece O presa. Google- o Google De completo. tanto que o Bruno faz essa Mas piada. vou deixar claro, Malu nunca foi preso, faltaram provas. Eu Ninguém nunca contou seria nós. presa. Mas prossiga, música, por A favor. Roberta te contou, mas a gente Sobre a reconhece que um indivíduo, homem, mulher, a primeira coisa é a silhueta. Aham. Agora, você sabe reconhecer sua silhueta? Eu sei. Ótimo, então conta pra mim o que você gosta de ver em você e por quê. Nossa, mas aí você, assim, público... Você viu Eu que fica mulher? gosto da minha cintura fina, da minha bunda firminha, das minhas pernas torneadas. Hoje em dia, eu gosto dos meus seios. Na verdade, eu gosto de quase tudo em mim. Ótimo. Ai, que Eu maravilha. assino embaixo. Aí, tá bem legal. Eu tô bem. Excelente. O que você mudaria em você caso você pudesse? Hoje em dia, nada praticamente. Ótimo. Isso é uma pessoa que a gente relata como se ela estivesse saudável do ponto de vista para começar uma atividade modificadora do físico. Por quê? Você não lastreia nada daquilo que você não gosta. Você melhora aquilo que você admira. Isso daí, palavras da Roberta. Ou da Olha, minha ele avó. tá dando crédito. Ou da minha avó. Safado. Existem pessoas que lastreiam aquilo que elas querem fazer de acordo com o que elas imaginam que elas gostariam. Então, a menina chega e fala assim, eu queria aumentar minha bunda, ou então eu queria aumentar minha coxa. E as mulheres, principalmente, elas imaginam tudo errado. começam a cortar o físico delas em segmentos. O problema é que o físico ele não funciona segmentado, ele funciona como uma unidade. Então, você tem que olhar aquilo junto, e aí você percebe que a maioria das pessoas, e talvez 99% delas, não saibam se enxergar. Eu vejo homens e mulheres todos os dias. Vejo beleza em todos. Pelo menos, eu acho que 70% não conseguem enxergar aquilo que eu enxergo. E agora eu quero fazer um adendo sobre isso, sobre Fala. me enxergar, porque eu não tenho uma beleza tradicional, eu não sou magrela, né? Eu também não sou aquela mulher que... Eu não tenho uma beleza tradicional, assim, eu tenho veia saltando, eu não sou femininona, né? Aquela Eu te mulher acho super... extremamente Hoje em feminina. dia eu me vesto eu feminina. discordo de você, Bolo. Mas isso eu tenho muitas características masculinas. Eu tenho muitos pelos, eu tenho veias saltando. Hoje em dia eu tenho unhas compridas, mas eu sempre até
poucos meses atrás, sempre usei unhas curtas. E eu sempre me admirei mesmo assim, né? Eu tenho flacidez na barriga, tenho um monte de coisa. Real, não é inventada. Uhum. Como você vê, eu sou saudável mentalmente. Sim. E eu falo disso na internet. Filho da mãe. Ridículo. E eu falo disso na internet porque eu acho importante também. Tenho características bem específicas, né? Eu tenho ombros largos, coisas que as mulheres não conseguem admirar e que eu consigo ver. Eu falo, isso é uma característica minha, não tem como mudar, tá tudo bem, vamos aí dar um jeito de usar isso aí a nosso favor. E é o que eu tento fazer. Mas no conjunto da obra. Mas é isso que eu ia falar, você é um conjunto, você sim, não é com um certeza. ombro, Exatamente. você é um conjunto. Mas agora arrumei, o conjunto tá cada vez Exato. melhor porque eu modelo, né? Eu Mas trabalho a pra isso. questão é que se você quisesse mudar, seria possível. Agora, talvez aquilo que você precisasse fazer para atingir essa mudança não fosse algo que te fizesse sentir confortável. Sim. Exemplo. Existem algumas... o físico feminino é dividido em 5 formas básicas. Você tem o triângulo de base para baixo, você tem o triângulo de base para cima, aquela mulher um pouquinho mais androgênica, talvez da forma que você se enxergue. Existe a mulher ampulheta, uma cintura fina, um busto mais farto, um quadril um pouco mais exuberante. Existe a mulher retângulo, fina, alongada, como se fosse uma modelo de passarela. E, finalmente, existe a mulher com físico oval. Aquele físico que ela sempre vai achar que ela está acima do peso, por quê? Porque ela tem pouca cintura e ela tem um quadril que, apesar de ser largo, ele não tem projeção. Pois bem, quando a gente vai construir o que é a informação visual dessa mulher, a gente pergunta para ela, o que você quer dizer com o seu físico? Poucas mulheres sabem o que elas querem dizer. Então, muitas falam assim, mas eu queria ser um pouco maior no tronco, e aí um pouco maior no tronco, ela vira e fala assim, porque eu acho que eu vou colocar 450 ml de silicone. Eu falei, Jesus. tudo bem. Nossa, Você gosta muita de se coisa. vestir como? Eu gosto de me vestir com roupas mais clássicas. Então, mas você já tentou usar um Botar tailleur da peitos Chanel aí? com 450 ml de silicone de Não baixo? dá. Vai ficar esquisito, né? Você vai ter que andar na rua ou de biquíni ou pelada, porque um dos dois, né, você vai dar uma imagem que não parece com aquilo. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você quer fazer, eventualmente você vai usar. É o sujeito que vai comprar um carro, por exemplo, eu adoro fazer comparação com automóvel. E A aí gente ele... notou que você gosta bastante. Pois é. Ele mora na cidade, mas ele compra um off-road, né? E ele não tem terra nem no quintal da casa dele, né? Porque ele, inclusive, mora em prédio e o quintal é cimentado. Mas ele quer ter um off-road. Agora, qual a utilidade daquilo para ele, né? Se não for a satisfação dele, né? Porque aquilo é um objeto, né? De nada vale. Agora, você tem que ter uma satisfação com você. E qual a imagem que você quer passar?